A plataforma política de drogas apresenta para o cenário brasileiro diversas recomendações sobre as métricas e avaliação sobre a política de drogas. A base para o desenvolvimento é o equilíbrio entre as demandas do Estado-membros da ONU e as necessidades particulares do nosso país. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Marcos Morcego, condutor dessa viagem. Nesse episódio a gente mantém a referência principal do livro Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, de Cristiano Ávila Marona, pela editora Contra Corrente. Um beijo, editora. Além de curtir, comentar, compartilhar, segue a gente, ativa as notificações para não perder nada. Além desse trampo, a gente produz lives, podcasts nas mais variadas plataformas, então segue a gente nelas também. O apoio vai aparecer aí para quem quiser fortalecer a gente financeiramente também, para a gente dar continuidade deste nosso projeto. Mas, bora lá! Lindo, cê tem isqueiro. Pique Blue disse, mas é claro. Ela me perguntou se é do Rio de Janeiro. Deve ser pelo bronzeado. Ela me ofereceu Marlboro filtro vermelho. Lindo, eu só fumo um baseado. Dentre as recomendações estão a descriminalização, principalmente em situação de sem violência ou de pequenas quantidades, no rumo do que está sendo decidido pelo STF, de quantidades de droga mesmo. Redução da violência policial, inclusive o fim de uso das forças militares em policiamento de drogas. A redução de danos, seguindo o que muitos movimentos já procuram fazer, como a disponibilização de seringas, evitando o compartilhamento para o caso de drogas injetáveis, além de todas as formas já discutidas que devem fazer parte dos serviços de saúde pública e devem envolver participação significativa de pessoas que usam drogas no planejamento de implementação, buscando expandir a redução também no sentido das detenções e do próprio sistema prisional. Buscar não só um tratamento humanizado, mas que também trate com prioridade pessoas com HIV, hepatite C e tuberculose, com serviços adequados para todas as pessoas. Facilitar o acesso aos medicamentos necessários, implementar a perspectiva de gênero, buscando reduzir o impacto negativo da política de lei de drogas em mulheres, pensando também no aumento estrondoso de mulheres encarceradas e, obviamente, pensando no tratamento adequado ao gênero, inclusive no caso de dependência, mas também fora dele, Construir a relação entre o cultivo de matérias-primas para a produção de drogas, as comunidades impactadas e levando a saúde pública em conta. Com isso, deve haver um maior investimento e apoio para a pesquisa, buscando ultrapassar a lógica da patologização. Além de que, para se medir o sucesso da política de drogas, trazer nas métricas indicadores de saúde, desenvolvimento e também de direitos humanos. As métricas atuais não trazem uma avaliação dos impactos negativos e dos positivos não englobam a melhora da qualidade de vida e bem-estar dos usuários de drogas e das populações que são alvo dessas políticas. Apesar de não haver um modelo muito específico, Marcelo Fiore reforça de que é um detalhe político e, buscando ampliar os critérios, utiliza o modelo de Rosberg para trazer os critérios políticos para a avaliação da política de drogas. Na saúde, redução de danos dos usuários e não usuários, mudança de hábito, propor cuidado e tratamento melhor na qualidade de drogas. No social, educação sobre drogas, sobre seus usos terapêuticos e medicinais, aumento das pesquisas, proteção aos direitos humanos e à liberdade individual, além de vincular a comunidade e a família. Do político, segurança e desenvolvimento e diminuição da influência da indústria. Do público, o bem-estar geral, protegendo crianças, jovens, mais vulneráveis e mantendo o respeito à liberdade cultural e religiosa. Do crime, não criminalizar usuários, barrar financeiramente as redes de crime, além de reduzir crimes violentos e prevenção do crime organizado. Na economia, menos gasto público e geração de ganhos fiscais. Para finalizar, há uma avaliação sobre o custo, tanto da implementação quanto da manutenção dessas políticas. Os cálculos, seja sobre repressão, seja sobre prevenção, são difíceis de se fazer, Mas, de acordo com Leo Garcia, a estimativa é de que, para cada R$1 gasto com prevenção e tratamento, 2 são gastos nos elementos mais absurdos, que são aqueles que estruturam a guerra às drogas, o que é chamado de prevenção. Ainda segundo ele, da perspectiva da população, as evidências científicas demonstram que a guerra às drogas trouxe mais prejuízos do que benefícios. Sobre a prevenção, observamos a interferência na qualidade de vida pelo uso indevido de drogas, a adoção de conceitos, objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados, para evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam, o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual, o compartilhamento de responsabilidades com as entidades públicas, particulares, famílias, comunidades, usuários e dependentes, a adoção de estratégias preventivas diferenciadas
e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas, o reconhecimento do não uso e da redução de riscos como resultados desejáveis, o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão e de melhoria da qualidade de vida. O estabelecimento de políticas de formação continuada na área de prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação dos 3 níveis de ensino. A prevenção, portanto, deve partir da perspectiva da autonomia dos indivíduos e contra toda a estigmatização em torno do tema. Principalmente quando, na guerra às drogas, temos um custo financeiro muito grande, mas também um custo ético e político, principalmente se a gente pensa na guerra às drogas como uma ferramenta do necrocapitalismo. Além disso, o modelo de prevenção não pode ser único, pois irá atuar em diversos contextos socioculturais e deverá desenvolver novas intervenções ou adaptar intervenções desenvolvidas em outros contextos, o que requer tempo, expertise e recursos. E, obviamente, a ampliação dos projetos que articulem políticas de educação, saúde e assistência social com implementação em larga escala de atividades complexas e continuadas. Por isso, pontuamos mais uma vez que é necessário acabar com essa guerra ideológica e politicamente. Admitir que a repressão contra usuários não é ética nem efetiva significa redirecionar recursos orçamentários e poder político da área da segurança e da justiça criminal para as áreas da saúde pública, da educação e da assistência social. Nas mídias, a gente vai ver 2 imagens das situações. Aquelas com discursos cruéis, geralmente fatalistas, e aquelas com discursos heróicos. De um lado, você tendo a ausência da perspectiva, do outro, um discurso da própria superação da sua vontade, né? E há um discurso minoritário que interroga o modelo manicomial com vigor, lançando-lhe perguntas que mais parecem pedras saídas do estilingue de Davi. O Golias manicomial é grande e forte, tanto quanto é pesado e lento. Derrubemo-lo. Existe uma métrica estabelecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é próxima àquela colocada para o álcool de preços mínimos, controle da densidade da distribuição geográfica dos pontos de venda, regulação de horários de venda e restrição da propaganda, colocando também, principalmente na juventude, a questão do cuidado. Então a gente encerra essa parte lembrando que existem métricas semelhantes que podem ser utilizadas quando a gente pensa numa regulação, inclusive do próprio mercado, né? Se a gente pensar em passar isso para o papel do Estado. Desde o dia 26 de junho de 1987, temos a última quarta de julho como o dia que representa a Semana Nacional da Política de Drogas, tendo como ponto alto a noção de que a política de drogas é falha e precisa ser reformada, de que as pessoas usuárias não podem ser criminalizadas, de que as pessoas que estão na parte de baixo da cadeia de venda não podem ter uma punição severa ou desproporcionada, mas, principalmente, deve haver um redimensionamento dos orçamentos e que as políticas de drogas devem se concentrar na saúde, no bem-estar e na redução de danos. Mesmo que, como vimos no episódio anterior, tenhamos tido vários avanços legais e institucionais promovidos pela reforma sanitária e psiquiátrica, produziu-se, historicamente, uma importante lacuna na política pública de saúde, deixando a questão das drogas para instituições da justiça, segurança pública, benemerência, associações religiosas e outros. Portanto, além de focar na saúde pública, é necessária uma política mais clara e incisiva para o problema. Assim, historicamente, no Brasil, o tema do uso problemático de álcool e de outras drogas é associado a uma questão de justiça e de segurança pública e à oferta de tratamentos inspirados em modelos de exclusão, separação dos usuários do convívio social. A lei de drogas, de forma geral, amplia o leque de atuação para o SUS, SUAS, assistência social, instituições privadas sem fim lucrativo e entidades como as próprias comunidades terapêuticas. Já Maria Paula Gomes dos Santos compreende o modelo das comunidades terapêuticas como incompatível com as diretrizes de política do Ministério de Saúde, já que o modelo que está presente a partir do Ministério de Saúde, por meio das redes de atenção psicossocial, RAPS, preconiza o cuidado em liberdade, em equipamentos situados no próprio território de moradia e/ou trabalho dos usuários, segundo a lógica da redução de danos. Procurar um projeto de redução de danos e construção da autonomia é preferível, embora a abstinência seja também uma forma da redução de danos nas políticas de saúde. E, geralmente, é a última opção a ser escolhida.
O trabalho de atenção e de cuidado deve se realizar a partir do reconhecimento da singularidade de cada caso, do respeito às diferenças e escolhas individuais e da construção de estratégias conjuntas de diminuição dos danos provocados pelo uso de drogas. Mas, principalmente, de defesa e ampliação da vida, ressocialização e desenvolvimento da cidadania e da autorregulação e autonomia. Em 2011, houve uma inspeção em 68 comunidades terapêuticas, retratadas como unidades de privação de liberdade, no sentido muito próximo do que hoje são as prisões. E, é claro, detenções para menores de idade, por aí vai. A inspeção foi repetida em 2017 e os resultados mostraram que as exigências relativas à abstinência, ao isolamento social, à espiritualidade e à laborterapia são interpretadas por esses segmentos como violações de direitos. Ademais, aciona-se a premissa constitucional do Estado laico na tentativa de impedir o financiamento das CTs pelo governo federal. Em resumo, o problema não é a diversidade de projetos, mas existem projetos que, por exemplo, atravessam os direitos humanos, que colocam uma ideologia reacionária, tanto no sentido espiritual, mas também no sentido da privação de liberdade, e buscam estruturar um projeto político moralista em cima dos usuários, das comunidades familiares, e obviamente não são contra, mas antes reafirmam a política de guerra às drogas. Para a reinserção, pensa-se em propostas de emprego, renda e capacitação. Além de que, nas fases de tratamento ou acolhimento, busca-se redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover a autonomia ao usuário ou dependente de drogas, egresso de tratamento ou acolhimento. Sendo basicamente 3 os modelos epistêmicos para a reabilitação psicossocial e que aqui vão ser simplesmente citados, tá? A gente não vai adentrar neles. 1. Os modelos psicoeducativos, que são calcados na aprendizagem de habilidades e manutenção de repertórios de comportamentos e respostas que facilitem a adequação entre indivíduo, família e comunidade. 2. Os modelos sociopolíticos ou críticos colocam os manuais de reabilitação cruzados com as variáveis reais, como o próprio contexto social. Ou seja, para além dos manuais, o que determinaria a intervenção seriam as realidades locais. Sustentam, além disso, a necessidade de se considerar várias redes de intervenção, com forte atuação política e social. E 3, os modelos de orientação clínica, que são uma proposta crítica aos modelos psicoeducativos e partem da mesma premissa dos sociopolíticos, em sua intencionalidade retomada da vida pública a partir do campo de possibilidades de cada sujeito. Mas aqui não se busca definir um modelo, mas demonstrar que ainda não há, mesmo na ala crítica de reinserção e redução de danos, uma forma certa. Trabalhamos inventando, experimentando e avaliando, mais ou menos formalmente, nossas ações a partir de suas consequências sobre os usuários nelas envolvidos. Assim como as noções de reabilitação psicossocial e reinserção social ganham espaço no movimento da reforma psiquiátrica, é nesse mesmo movimento que, ao buscar um novo lugar social para a loucura, emerge a questão da cidadania. Cidadania aqui que se conecta também com a saúde mental, principalmente se observarmos grupos sociais oprimidos, explorados e excluídos. O desenvolvimento de práticas de reinserção social, reabilitação psicossocial e inclusão social que negligenciam os fundamentos ético-políticos da reforma psiquiátrica pode abrir margem para a retomada de ações manicomiais, impedindo a construção de ações que visem aos ganhos da liberdade, autonomia e cidadania para as pessoas que vivem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Uma das propostas é o chamado Housing First. Basicamente é colocar a moradia como o primeiro passo para esse tratamento, com a escolha e controle dos próprios usuários para tratamento ou não. Ou seja, embora dar essa casa seja o primeiro passo, os usuários não necessariamente por causa da casa devem aderir ao tratamento, tá? A primeira vitória seria, portanto, tirar as pessoas da situação de rua. Também existem programas relacionados à educação, principalmente da eliminação do analfabetismo, além da proposta do desfinanciamento de comunidades terapêuticas e da lógica repressiva da guerra às drogas, para que haja financiamento nas áreas públicas da saúde, educação, lazer e por aí vai. Bom, gente, esse é o episódio de hoje. No episódio de hoje a gente avalia um pouco das políticas de redução de danos, de prevenção, que buscam tirar essa ótica da guerra às drogas ou tirar o moralismo religioso dentro desse debate para que a gente trabalhe realmente com o que a gente está trabalhando, que são humanos e com a nossa sociedade. Então é basicamente dar essa
mudada, inclusive no sentido de investimento, mas também no sentido moral, no sentido ético, no sentido político e no sentido de o que é a prioridade para uma sociedade, né? O que é a prioridade quando a gente fala, inclusive, de investimento público. E aí entra, inclusive, nos questionamentos, né, de arcabouço fiscal, teto de gastos, que vem há anos oprimindo a gente e reprimindo a autonomia, mínimo de autonomia que esses setores poderiam começar a construir, pensando numa lógica territorializada, com uma análise sociocultural e com uma reivindicação da autonomia individual da própria pessoa, com propostas como, por exemplo, moradia, educação, trabalho, lazer e muita coisa mais, tá? Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido. Muito feliz aí de estar produzindo mais um episódio. Ainda vai vir muita coisa pra frente. A gente tá, novamente, sempre reafirmo isso, a gente tá no começo desse debate, tá? Vai vir muita coisa, então apoia nosso projeto pra gente continuar, pra gente dar voz aí pra esse bagulho e pra gente, mano, trazer aí essas discussões pra cima. É nóis, muito obrigado, até mais, um grande beijo, tchau!